Fala pessoal do Degrau Cultural, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática, e hoje vou trazer para vocês um aulão sobre o conteúdo da Polícia Federal. Logo de cara eu vou trazer para vocês algumas coisas que tem no seu edital da Polícia Federal. Você que já se inscreveu para o concurso ou ainda vai se inscrever, não perde tempo não, vai que fecha, você perde sua inscrição. Lembrando que a inscrição está prevista até o final dessa semana, então não perca a data, vai lá no site da CESP já, se inscreve. Tem que mandar agora uma foto 3x4, eu entrei lá, vi como se faz, não é tão simples como era na anterior, então você se prepara agora, entra depois do nosso aulão no site da CESP, se matricula já, se faz a inscrição no seu concurso para poder fazer a prova. E também já convido vocês para assistir nosso aulão presencial, nossos aulões ao vivo aqui, sobre o conteúdo da Polícia Federal, sabendo que o conteúdo de informática mudou muito. O conteúdo anterior, o que caiu no edital anterior, ia até o item 6, isso foi enxugado e caiu agora até o item 5 do edital de 13. Isso, tem 13 itens no seu edital só de noções de informática. Incluíram banco de dados, incluíram algoritmo, incluíram programação, incluíram Big Data, mineração de dados, metadados, teoria geral do sistema, sistemas. Então, muita coisa nova, muita coisa que a gente não está acostumado a estudar. Quem se prepara para noções de informática normalmente não vê isso. Então, você que ainda está estudando tem que correr atrás, porque são 36 questões de 120 só de noções de informática. Um terço da prova é noções de informática. Eu digo para você, se você vir com a gente aqui tentar gabaritar essa prova, a gente vai sair já com um terço. E para passar numa prova dessas de concurso, normalmente com 78 acertos ali, sem erro nenhum, a gente está aprovado. 36 é a metade desses acertos. Acertou tudo de informática, você já tem praticamente a metade do que você precisa para passar. E, em compensação, outras matérias que sempre teve notória, como direito constitucional, direito administrativo, processual penal, esses direitos, legislação especial, diminuíram seu conteúdo e aumentou também de contabilidade. Outro que aumentou foi bastante contabilidade, além de ter raciocínio lógico, português. Então, pessoal, você que está se preparando, ainda dá tempo, estamos em cima, estamos já no laço, a prova já agora em agosto. Tem tempo de correr atrás para ver esse conteúdo que a gente não viu, tá? Então, eu trago para vocês hoje exatamente coisas novas, o que a gente normalmente não vê para concursos em noções de informática, tá? Então, vamos falar de teoria da informação aqui, teoria geral da informação, vamos falar sobre sistemas, vamos falar sobre conhecimento, dados, informação, entrar no mundo de coisas novas na área de noções de informática. Vem comigo. Vamos abrir aqui a primeira slide para vocês sobre teoria geral do sistema. O que é a teoria geral do sistema? É uma teoria que tem por objetivo melhorar a compreensão sobre sistemas, podendo ser aplicado de forma geral a todo tipo de sistemas. É interdisciplinar, pois para sua compreensão e aplicação recorre-se a conceitos de filosofia, sociologia, biologia, psicologia, administração, entre outros. Logo de cara, essa teoria geral do sistema é muito utilizado na administração. Então a gente vai ver aqui com alguns conceitos que são da área de administração, tá? Mas quando a gente fala de sistema, o que é um sistema? O sistema da vida, por exemplo, nasce, cresce, reproduz, morre. Lembra desse conceito de sistema da vida? Sistema informático, o que é o sistema? Tem entrada, vai ter um processamento, esse processamento pode ser armazenado e tem uma saída para o usuário. Normalmente é assim que a gente fala sobre o sistema informático, mas para isso a gente vai ter que ter hardware, a gente vai ter que ter software, eles vão interagir, o usuário vai interagir com os dispositivos de entrada, esses dispositivos de entrada vão capturar as informações mandadas, os dados mandados pelo usuário, que vão ser processados e transformados em informação numa saída, ou armazenado essa informação, tá? Então esse primeiro conceito aqui da teoria geral do sistema, e eu trago as 3 premissas básicas para a teoria geral do sistema. E quais são elas? Os sistemas existem dentro dos sistemas. Então, para existir um sistema, ele tem que estar dentro de outro sistema. Sistemas são constituídos de subsistemas. Cada sistema vai ter seu subsistema. Sistemas são abertos, não existe sistema fechado no mundo real. Então, todos os sistemas que a gente tem que explorar são abertos.
O fechado seria o mundo real, o mundo perfeito, e não existe isso. Então a gente tem várias incógnitas que vão entrar e vão alterar a forma de saída. Por exemplo, no sistema da vida, a gente tem lá o clima, a temperatura, o local, o ambiente, a amizade. Quantas incógnitas vai ter para formar um bom cidadão? Então isso tudo tem a ver com também os sistemas são abertos. Vários subsistemas vão interagir com o sistema principal. A função de um sistema depende de sua estrutura, de como ele foi criado. Sistema da informação. Agora vamos trazer outro tema. Dentro de teoria geral de sistema, a gente tem o sistema da informação, que deve ser o que vai ser mais cobrado para você nesse concurso, dentro desse conteúdo novo, dentro dessa pequena área aqui que eu peguei, que é a teoria geral do sistema. Então, o sistema da informação é a expressão utilizada para descrever um sistema, seja ele automatizado, que pode ser denominado como sistema informacional computadorizado, seja manual, que abrange pessoas, máquinas e ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o usuário e ou cliente. Já coloquei um monte de coisa aqui, ó. Coletar dispositivos de entrada, processar é o processador, a CPU, a unidade central de processamento. Transmitir, quando a gente fala de transmitir e disseminar, dados é através da rede de computadores, onde eu posso compartilhar, eu também posso imprimir, não só rede de computadores, pode ser uma tela, um projetor, uma impressão, que representam uma informação. Então, o dado vai representar uma informação. Depois de processado, o dado vira informação para o usuário, quem está mexendo no sistema, ou para um cliente, no caso, um subsistema. Vamos para uma questão de concurso logo de cara sobre isso aí. Pessoal, a aula de hoje eu vou fazer assim bem dinâmica. Coloco a teoria, boto uma questão, boto a teoria, boto uma questão. Então, vem comigo e vamos resolver esse exercício aqui, essa questão. Sobre o sistema de informação, é correto afirmar: professor, mas a CESP é certo e errado. Por que você me traz uma questão de múltipla escolha? Simples para você. Eu posso pegar essa afirmação, é correto afirmar, e boto uma dessas afirmações. Você vai responder se está certo ou se está errado. Vamos lá. Sobre o sistema da informação, é correto afirmar: é um sistema de controle da informação na qual a recuperação se dá por meio de pesquisa booleana. Falso, errado, se tivesse essa afirmação na sua prova. Vamos para outro? Sistema da informação é um campo da ciência da informação que recupera a informação. Está errado também. É um conjunto de dados e informação que são organizados de forma integrada com o objetivo de atender a demanda do usuário. É o nome do banco de dados, é um instrumento. Qual é a resposta correta? Aqui, ó. Já lemos. É um conjunto de dados e informação que são organizados de forma integrada com o objetivo de atender a demanda dos usuários ou dos clientes. Isso é sistema da informação, outro conceito que você pode armazenar e decorar. Sistema da informação, vamos lá. Um sistema da informação pode ser definido como todo sistema usado para prover informação. Então, o sistema provê informação, incluindo o seu processamento. Eu entro dados, o processamento, CPU, processador, processamento, para sair informação. Qualquer que seja o uso feito dessa informação, inclusive o arquivamento. Como eu falei, essa informação pode ser armazenada. Se eu armazeno, eu arquivo. E quando a gente fala de sistema da informação, não precisa ser sistemas computadorizados. Podem ser sistemas manuais também. Lembra de como era antigamente lá? Você ia lá, preenchia uma ficha, essa ficha ia ser catalogada, armazenada, guardada dentro de um arquivo, aqueles arquivos de ferro. E haveria um processamento para organizar e estruturar como seria a guarda desse documento para uma futura busca. Isso também é um sistema da informação, não computadorizado. O sistema da informação possui vários elementos. Quero chamar a atenção para você. Para aqui, lê aqui de novo comigo. Vou ler com você. Lê comigo que eu leio contigo. E esse aqui é a resposta de uma questão de prova. Isso aqui caiu muitas vezes. Eu fiz uns acréscimos ali, fiz um melhoramento para você entender. Vem comigo aqui, Um sistema da informação possui vários elementos interrelacionados que coletam, manipulam e armazenam, disseminam
os dados e informações e fornece um mecanismo de feedback. Olha quantas palavras eu trouxe aqui, ó. Entrada, processo, saída e outra coisa que a gente não falou antes é o feedback. Todo sistema da informação eu tenho que ter uma retroalimentação, tenho que ter um feedback para saber se aquela saída está sendo coerente, a saída que eu desejo. Senão eu vou colocar de novo numa entrada esse feedback, vou melhorar minha entrada para ter um novo processamento, para ter uma nova saída. Então aqui, essa frase cai muito em concurso. Lógico que eu fiz uns acréscimos aqui, entrada, processo, saída e feedback para que vocês possam decorar. Então vamos para mais um exercício, vamos para mais uma questão para que vocês possam entender. Assinale a alternativa que não faz parte das atividades principais de um sistema da informação. O que não faz parte? Processamento faz parte. Entrada faz parte. Criação não faz parte. Saída e feedback faz parte. Então as principais atividades entra, processa, tem uma saída e um feedback, que é a retroalimentação da informação. Vamos lá. Classificação dos sistemas, tem que ser classificado, tem um monte de tipo de classificação, tá? Eu trouxe algumas aqui, não trouxe todas. Lá no nosso vídeo aula, dentro do Degrau Cultural, você pode comprar nosso pacote, tá bem completo. Você vai ter essas informações aqui e outras mais para que você gabarite a prova. Então, se você está afim de gabaritar a prova, vem com a gente, vem estudar com a gente, compra nosso pacote online ou vai lá encontrar a gente no presencial, te troca uma ideia e vamos ser aprovados nesse concurso. Classificação do sistema. Os sistemas podem ser classificados em sistemas pelo grau da formalidade, pelo grau da automatização aplicado, pela relação com a tomada de decisão, pelas naturezas dos inputs e outputs, input entrada e output saída, pela fonte e grau de medida e pelo valor. Olha só, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de maneiras de classificar um sistema. Grau de formalidade, grau de automatização aplicado, relação com a tomada de decisão, natureza dos inputs e outputs, fonte e grau de medida e pelo valor. Várias maneiras. Dentro da nossa aula lá, vocês vão encontrar todas elas explicadinho o que significa isso. Mas agora vamos para uma questão, um exercício para a gente entender melhor. Considerando os conceitos do sistema da informação e da tecnologia da informação, julgue os itens a seguir. Sistema da informação podem ser classificados pelo grau da formalidade, pelo grau de automatização aplicada e pela natureza dos inputs e outputs. Tá certo ou tá errado? Acabei de falar para você. De novo, tá certo ou tá errado? Responde aí. Certo? Bem correto, uma questão que já caiu na prova da CESP. Estou trazendo para você nenhuma novidade não, isso aqui já caiu para a tecnologia da informação, para processamento de dados, quem é cara especializado na informática. Então, cai uma questão dessa da sua prova, você vai saber responder? Agora vai, fala com o professor aqui. Você vai responder? Vai! Com certeza, você está acabando de ver um pedacinho da teoria de sistemas gerais e vamos continuar. Principais conceitos relacionados à teoria dos sistemas, a gente tem a entrada, chamado de input, a gente pode entrar dados, informações ou a regra do negócio. Vamos ter o processamento é somar, comparar, separar, classificar e atualizar. Depois a gente vai ter que ter o controle do desempenho e o feedback, correção dos procedimentos, autenticação, senha, criptografia e segurança. Esse controle inclui o feedback. Temos a saída, o output, que é o relatório, os gráficos, os cálculos, as táticas. E por último, a retroalimentação, a retroação, também chamado de feedback, que é a comunicação do retorno. Dentro do controle a gente já tem essa última aqui, mas às vezes na prova coloca separado. Então botei já no controle e coloquei separadamente. No controle a gente vê mais o desempenho e a retroalimentação, feedback, é a comunicação do retorno de uma saída. Desses relatórios, gráficos, cálculos e táticas que podem estar saindo no seu sistema. Vou trazer outro tópico agora, já pulei teoria geral do sistema, falamos de sistemas, agora vamos falar o que é dado, vamos falar o que é informação, vamos falar o que é comunicação. Preste atenção aqui, outro conceito muito importante, acredito eu que vai ter uma afirmação na sua prova, falando sobre ou dado ou informação. Eles botaram lá um tópico
exclusivo para isso no seu edital. 36 questões, tem como perguntar de tudo. Vem cá entender um pouquinho disso aqui. O que é dado? São considerados dados toda manifestação de caracteres, números, palavras e símbolos, sem uma organização lógica, entendeu? Então vamos de novo. Qualquer coisa que não esteja organizado. O cara digitou, é dado. O cara clicou, é dado. O cara arrastou, é dado. Tirou uma foto, mandou só a foto, é um dado. Ele está lá com uma tabela, mas não está preenchendo coisa com coisa, só está botando dados ali na tabela de forma desorganizada. Dado. Tudo bem? Aquilo que ele está entrando é um dado. Depois da tabela montada, vai ter o processamento. Teve o processamento, a gente vai ter a informação, que aí já é organizado. Então, dados são correntes de fatos brutos que importam eventos que estão ocorrendo nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. Então, dados é antes de organizar, é antes de arranjar, antes que a pessoa possa entender com um todo. Se eu falo um número assim, ó, 21.741.230, entenderam? Não, é um dado. Mas eu vou falar para você, isso é o CEP de uma rua. Pronto, agora você sabe que isso ali é um CEP de uma rua. Organizei CEP dentro de uma cidade, de um estado, vai ter uma rua. Você já sabe se localizar dentro de uma cidade, através de um número. Então tá aqui, o dado pode ser uma coordenada geográfica e a informação é onde essa coordenada fica. Vamos lá. Considerando os conceitos de sistema da informação e de tecnologia da informação, julgue o item a seguir. Certo ou errado? Dados são resultados de processamento da informação após análise de acordo com uma ótica pré-determinada. Está errado, professor. Isso não é dado. Não tem o processamento desses dados para transformar em informação. Se eu falasse isso, eu estaria falando da própria informação. Não tem processamento, não é resultado de nada. Dado é simplesmente o que foi dado de entrada. Informação. Agora vamos lá, vamos aprender com a gente. O que é informação? Informação são dados oferecidos de uma forma significativa e útil para os indivíduos. A informação é um conteúdo, contexto produzido pelo trabalho sobre os dados. Após serem logicamente organizados, analisados e expostos de forma compreensível, os dados tornam-se informações. Então lá, de novo, informações são os dados que foram oferecidos de uma forma significativa e útil para o indivíduo. Ele vai ser organizado, vai se tornar útil. É o conteúdo do contexto produzido por trabalhos sobre o dado. É o processamento. Após serem logicamente organizados, analisados e expostos. Por exemplo, um gráfico que saiu lá de um dado coletado, vários dados coletados, eu gero um gráfico, o gráfico é uma informação. Se eu crio um fluxograma, o fluxograma é uma informação. Então, o que é informação? É após o processamento de dados, tá? Beleza? Vou te convidar agora, antes de continuar, a participar no chat com a gente. Isso, você que já está aí ouvindo a gente já há algum tempinho, a gente estamos há 20 minutos aqui presente com vocês. Entra no chat, manda pergunta, vamos discutir o que é teoria geral do sistema, vamos discutir o que é sistema, o que é agora dados e informação, daqui a pouco a gente vai falar sobre conhecimentos, Big Data, mineração de dados, a gente vai falar um monte de coisa. Entra no chat, mande qualquer pergunta, desde que seja dentro do nosso conteúdo aqui de informática, assim que aparecer, pintar na tela aí, aos poucos eu vou respondendo, tá? Espero que vocês participem junto com a gente para que a gente tenha um grande grupo aí de discussão, de debate sobre essa matéria novíssima para seu concurso, ou de agente, ou de papiloscopista, ou de perito, porque o conteúdo é o mesmo para eles em noções de informática. Então, já sabemos o que é informação, lógico, vamos para uma questão, vamos para um exercício que já caiu em concurso. No sistema da informação, o que é a informação? Professor, está em múltipla escolha, será que vai ser múltipla escolha? Não, a prova sua é certo ou errado. Só que eu posso transformar facilmente em certo ou errado. Quer ver? Ó, informação tem o mesmo significado que dado? Certo ou errado? Errado.
Informação não tem conexão com a geração do conhecimento? Está errado. Informação é qualquer dado coletado e mantido por uma pessoa ou organização de forma não contextualizada? Está errado. Informação é um conjunto de dados presentes em um contexto, carregado de significados e entregue a pessoas adequadas. Está correto essa afirmação. Então, olha só, fiz aqui A, B, C, D, 4 afirmações, onde 3 estavam erradas e uma correta. Pode vir assim na sua prova? Pode vir, quem sabe. Ficaria fácil demais se viesse assim. Por quê? Você aqui com a gente, nesse pequeno tempinho de 1 hora, já estamos ganhando grande conhecimento em cima do seu edital. Então não para de me assistir, não só assiste aqui não. Vamos no presencial, vamos no online para a gente poder continuar. Vamos falar de outro assunto que é conhecimento. O que é conhecimento? Vamos pensar. Dado e informação. Dado e informação. Então a gente está falando agora de algo maior do que uma informação. A informação propriamente não gera ainda conhecimento, mas eu posso gerar conhecimento através da informação. Como é? Conhecimento é uma informação contextual, relevante e acionável. Então eu pego lá um gráfico que eu estou vendo que aquele produto não está sendo vendido. Então ou eu faço alguma coisa para melhorar aquele produto para vender, ou eu tiro, paro de fabricar, porque eu vou gerar mais prejuízo. Minha empresa ali vende um monte de salgadinho, mas não vende refrigerante porque está caro. O que eu posso fazer? Aumento um pouquinho do preço do salgado, diminuo um pouco do refrigerante, equiparo um com o outro, faço uma promoção com os dois e aí começa a vender mais. Porque eu tinha uma informação que o salgado vende mais, tinha uma informação que o refrigerante vende menos. E aí quando eu juntei os dois, eu gero um conhecimento que eu posso fazer uma promoção, por exemplo, e vender os dois da mesma quantidade, da mesma maneira, ou começar a vender mais o refrigerante. E essa promoção pode também acabar gerando a venda maior do salgado. Por que não? Porque quem compra refrigerante nem sempre comprava salgado. Quem compra salgado nem sempre comprava refrigerante. Mas com a promoção, quem compra um, compra o outro. Então, com isso, gera o lucro. Então, isso aqui é interessante, esse conhecimento, por exemplo, foi utilizado no marketing daqueles salgadinhos que a gente encontra no mercado. Vê se você, quando vai comprar uma bebida, lá uma cerveja, vamos tomar um goró, se os salgadinhos não tem sempre um salgadinho próximo do refrigerante. Por que isso? Que foi visto lá durante vários anos, por algumas empresas, que quem comprava cerveja acabava comprando salgadinho. Então, por que não juntar, botar eles próximos que vai vender mais? É assim que muita empresa ganha. Tem inicialmente um dado, que são as vendas, de um, dado de venda de outro, gera uma informação, quem compra um compra o outro e a gente gera um conhecimento dentro dessa informação, por que não juntar e melhorar a venda e vamos botar lá o feedback, retroatividade, a gente vai voltar lá para reprocessar e ver se deu certo. É assim que funciona a teoria geral do sistema, os sistemas, e a gente vai ter o conhecimento. Vem para cá, vamos continuar vendo conhecimento. Segundo Turban, esse cara é importante dentro da área do conhecimento. Conhecimento é informação em ação. Capital intelectual ou recursos intelectuais. É outro termo frequentemente usado como sinônimo de conhecimento. Então precisa de uma pessoa pensando. Sozinho a máquina não... Ele pode até tentar gerar, mas você precisa de uma pessoa para poder agir ainda, hein? Então vamos lá. Conhecimento é uma informação valiosa da mente. Inclui reflexão, síntese e contexto. A gente tem que absorver aqueles dados, aquela informação, refletir sobre eles, criar uma síntese, criar um contexto para que funcione e gere conhecimento. É difícil de estruturar, difícil de capturar em computadores, normalmente é tácito, não explícito, e sua transparência é complexa. Às vezes está ali na nossa cara e a gente não observa. O conhecimento já está ali, pronto para a gente adquirir. Então, eu estou falando para vocês, ó, o conhecimento dessa matéria aqui está aqui, ó. Vem com a gente, vem aprender, vem estudar, porque ainda dá tempo. Vamos passar nesse concurso, vamos gabaritar. Basta você querer, o conhecimento está aqui. Está fácil de chegar. Só que às vezes eles têm um dado jogado dali, um dado ali, uma informação daqui. Ah, não, está fácil, eu já estudei tudo. Não, não estudou tudo. Você tem que se preparar mais, tem que ganhar conhecimento.
tá? E para isso a gente convida vocês, vem para a nossa aula e vamos ver uma questão, um exercício sobre conhecimento. O que caiu numa prova? No sistema da informação, conhecimento é uma propriedade. Propriedade quê? Subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou a informação. Certo ou errado? Certo. Pronto, já marquei ela. Mas poderia ser um certo e errado e ter uma alternativa errada onde você marca. Então as outras estão erradas, eu não vou nem ler para não confundir. Vamos ler de novo. Conhecimento é propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou a informação. Entendeu? Então é subjetivo, é da pessoa, é da mente ali. Ele parou, pensou em cima das informações e gerou um conhecimento. Para isso eu trago esse gráfico aqui para gente, componentes do sistema da informação. Como funciona? Tudo isso aqui, ó. Tem uma entrada de recursos de dados, vai ter um processamento de dados. Esse processamento vai gerar uma saída de produtos de informação, vai ter que ter um controle do desempenho, é um feedback, pode ter armazenamento de recursos de dados. Esse é o básico de um sistema da informação. Agora, para a gente gerar esses componentes, a gente precisa de recurso humano, que são os usuários finais, e especialista em sistema da informação. O especialista vai trabalhar lá dentro da criação dos sistemas. O usuário final vai fazer a entrada ou vai receber a saída desses produtos. A gente precisa de recurso do software, programas e procedimentos. Para quê? Para que haja esse processamento de dados em informação. Preciso de recursos de hardware, que são as máquinas, as mídias que vão armazenar. Vou armazenar local, vou armazenar na nuvem, vou fazer backup, que é uma cópia de segurança, gero segurança. Eu preciso de criptografia para manter maior segurança, eu não preciso. Esses dados vão ser só na minha intranet, a rede interna da minha empresa, ou vai ser numa extranet, que é uma rede com acesso controlado a colaboradores externos, clientes, fornecedores, ou vai ser pública, vou botar lá na internet. Então, eu vou precisar de mídias para saber como vou fazer isso. Vou precisar de recursos de redes, meios de comunicação e suporte à rede. Como falei, intranet, extranet, internet. Aqui vai ser um cloud store, armazenamento das nuvens. Eu vou usar um cloud computer, computação nas nuvens. Ou vai ser tudo local, eu compro mais equipamento para processar, eu virtualizo essa informação. Preciso de recursos de dados, bancos de dados, bases de conhecimento. Vou usar um pequeno banco de dados, vou precisar de um banco de dados grandes, vou usar um Big Data, vou precisar fazer mineração para produzir esses dados. O que eu vou precisar fazer? Então aqui, ó, componentes do sistema da informação. A gente tem entrada, processamento, saída, controle e armazenamento. E para que isso funcione, a gente precisa de recursos humanos, recursos de software, recursos de hardware, recursos de rede e recursos de dados. Tudo isso para a gente gerar um sistema da informação. Vamos mudar de data, vamos sair agora um pouquinho desse sistema da informação e vamos falar sobre um outro assunto. Sua prova tem muito banco de dados. Ele começa lá sobre conceitos de banco de dados, ele vai falar o que é uma chave primária, chave estrangeira, ele vai falar como funciona o relacionamento, então é um banco de dados relacional, tem um monte de coisa para a gente aprender. Eu trouxe dentro disso tudo o Big Data. O que é Big Data? É um termo que descreve o grande volume de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, que impactam as empresas diariamente. O que é estruturado, o que é não estruturado? Estruturado é o que está dentro de um banco de dados. Está bonitinho, armazenado. Tem lá suas entidades, tem lá suas chaves estrangeiras, suas chaves primárias. Eu tenho todos os dados bonitinhos relacionados, um para muitos, muitos para muitos. Olha quantos conceitos você tem que aprender de banco de dados estruturados. E o que são não estruturados? É que praticamente é aquilo que está na rede, na nuvem. Por exemplo, uma foto, um vídeo, uma imagem, um áudio. Como eu vou estruturar, organizar isso? Então, mas isso impacta diretamente numa empresa, numa instituição. Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjunto de dados muito grandes ou complexos
que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar. Então, tradicionalmente, não dá para abrir um Oracle da vida, por exemplo, que é um tipo de banco de dados, ou SQL, para tratar de um Big Data. A gente vai ter que fazer vários tratamentos para ter resultados dentro de um Big Data. Vamos ter que fazer mineração, data warehouse e outras coisas mais. Pessoal, tem gente que gosta de falar Big Data. É o correto falar Big Data, mas desculpa aí, o professor gosta de falar Big Data, como está escrito lá, mas o correto é Big Data. Vamos lá. Exercício sobre Big Data ou Big Data, como o professor fala aqui. O termo Big Data Analytics refere-se aos poderosos softwares que tratam dados estruturados e não estruturados para transformá-los em informações úteis às organizações, permitindo-lhes analisar dados como registro de call center, postagem de rede social, de blog. Foi? Tá me ouvindo? Bom, pessoal, desculpa aí, nossa pilha aqui acabou por acaso no meio da gravação, a gente teve que trocar aqui rapidinho. Desculpa esse intervalo que a gente teve que fazer, mas vamos voltar onde eu parei, falar sobre essa questão, esse termo que a gente estava falando, que é o termo Big Data Analytics ou simplesmente Big Data. O que é o termo Big Data Analytics? O que a gente tem que falar sobre isso? Isso caiu em concurso, prova da CESP. O termo Big Data Analytics refere-se aos poderosos softwares que tratam dados estruturados e não estruturados para transformá-los em informações úteis às organizações, permitindo-lhes analisar dados como registro de call center, postagem de redes sociais, de blogs, dados CRM e demonstrativos de resultado. Tá certo ou tá errado? Big Data é um grande volume que pode ser estruturados ou não, está certo. E eu permite fazer o quê? Análise de dados. Registro de call center, imagine como eu vou processar um monte de gente pedindo um monte de coisa diferente, diversos termos, não é uma coisa muito estruturada. Postagem de rede social, fui beber água, agora estou no banheiro, fui para academia. Pô, por que um banco de dados, um Big Data não pode pegar essas informações e traçar a sua rota, seu comportamento diário, para produzir o quê? Um melhor serviço para vocês. Um blog lá que você vai contando a história, você pode gerar um novo serviço. Dados do médico, demonstrativos de resultado. Então tem várias coisas que a gente pode gerar como resultado dentro de um Big Data. E aí eu vou te chamar a atenção por uma coisa. Na sua prova, se vier falar os Vs, as premissas dos Big Data são os Vs, começa todas com V, são até 8 hoje, a gente vai ver as 3 principais, mas são 8 Vs, são as premissas, o que é o Big Data, como a gente vai poder utilizar. Então, o primeiro V ali, que é mais conhecido, são os 3 primeiros que eu vou falar, são 8 no total, normalmente se usa 5, o professor vai cair 3, 8, 5, vai cair quantos? Não sei quantos Vs. A CESP não falou ali qual é o que vai ser utilizado. Os 3 primeiros foram escritos logo no início que se criou Big Data. Big Data não é um assunto tão recente. E depois a gente teve acréscimo de mais um V da Oracle, mais um V da SES. Cada empresa foi acrescentando mais um V, que são as premissas do Big Data. Primeiro V, volume. As organizações coletam dados de fontes variadas, incluindo transações financeiras, redes sociais
informações de sensores ou dados transmitidos da máquina para a máquina. No passado, armazená-los teriam sido um problema, mas novas tecnologias como o Hadoop aliviaram esse fardo. Hadoop é um software para armazenar esses dados todos. E aí a gente está falando de um assunto também chamado de IoT, Internet de todas as coisas. Você vai ver que esses sensores lá, o sensor de chuva, está coletando dados da umidade pluviométrica de cada região da cidade para gerar um sistema aonde está o maior peso para chuva, para cair uma tempestade e inundar, alagar. Então tem lá outros sensores medindo o movimento do solo. Para caso o solo comece a se movimentar, faça a evacuação do local, tire logo as pessoas para evitar um desmoronamento, desabamento e morte de várias pessoas. Temos sensores lá na fazenda, medindo o quê? Medindo lá na agropecuária, medindo a umidade do solo, medindo a quantidade de água, o calor. Para quê? Para abrir uma irrigação se for necessário, fechar uma irrigação, tem que botar mais adubo, não tem. Hoje isso é tudo feito através de sensores. Transações financeiras, a APF está usando muito esse volume de dados de transações financeiras, fazendo ligações um com o outro. Para quê? Para o Lava Jato pegar lá os grandes. Você acha que não vai ser cobrado disso quando você for começar a trabalhar? Quem sabe? Você cai lá numa Lava Jato. Você acha que colocaram muita informática, inclusive Big Data, dentro desse concurso? Para quê? Isso, vem com a gente aprender para a gente saber utilizar isso, pelo menos o conceito. Chegar lá dentro da PF e saber falar o que eles estão falando no dia a dia. Então, o volume é aquela grande quantidade de dados para ser processado. Outra premissa é a velocidade. Não adianta ter muito dado, eu tenho que ter capacidade de processar esses dados. Os dados são transmitidos numa velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Etiquetas de RFID, por exemplo, lá as tags que você tem no seu carro. Quando seu carro passa no pedágio, aí tem que automaticamente, na hora que ele está passando, fazer o débito, checar se tem crédito, se não tem, para poder fazer esse débito. Você vai lá com seu cartão magnético para pagar o Vale Transporte na sua cidade, hoje a maioria é cartão. Então tem que ter crédito, ele vai checar se tem valor na sua conta, não tem. Olha como essa aí tem que ser ágil, rápido. Imagine, sensores e medições inteligentes que impulsionam a necessidade de lidar com torrentes de dados praticamente em tempo real. Como eu falei, imagine sensores para captar chuva, o tempo todo captando, daqui a pouco começa a chover, ele aumenta essas informações, geram mais informações, tem que ser bem rápido e eu ter um tempo de resposta, reagir. Vamos lá, vamos evacuar tal lugar porque pode acontecer um desmoronamento. Isso aí está dentro do conceito de Big Data e velocidade também inclui esses conceitos. Variedade. Dados são gerados em inúmeros formatos, desde estruturados, números em databases originais, em bancos de dados tradicionais e a não estruturados, documentos de textos, e-mails, vídeos, áudios, cotação de bolsas, transações financeiras. Então tem um Big Data, vários tipos de dados, de tudo que é tipo, não necessariamente aquele valor tradicional dentro de um banco de dados. Pode ser não estruturados. Imagine, a Google utiliza o Big Data para fazer a busca mais rápida, utiliza no seu mecanismo de busca uma maneira de dar uma resposta mais rápida para vocês em seus documentos. E-mail, como os e-mails são anexados, o que tem dentro dele, como vou fazer uma propaganda ou não. Então tem uma questão para a gente poder falar já desses conceitos de Big Data. Sistemas de Big Data costumam ser caracterizados pelos chamados 3 Vs, sendo que o VD, vamos ver qual que está certo aqui. Tem um V verdadeiro. Veracidade corresponde à rapidez na geração e obtenção de dados. Está certo ou errado? Veracidade é de verídico, que está verdadeiro. Está errado. Velocidade seria isso. Valor, eu falei que a gente vai falar de outros vezes, esse aqui é um outro. Valor corresponde à grande quantidade de dados acumulados, não é a grande quantidade de dados acumulados. Esse é o volume. O valor é quanto esse dado representa, o quanto eu posso extrair desses dados e ele vai me representar valor monetário. Está errado.
Volume corresponde à rapidez na geração e obtenção de dados. Rapidez é velocidade, não é volume. Está errado também isso aqui. Então, velocidade corresponde à confiança na geração e obtenção de dados. Confiança é outro termo, é um dos que não começa com V, mas pode ser utilizado veracidade nele também. Então a resposta ficou aqui, ó. Variedade corresponde ao grande número de tipos ou formas de dados. Resposta correta. Professor, minha prova é certa e errada. O que eu faço? Isso aí é uma múltipla escolha. Basta botar uma dessas afirmativas aqui, qualquer uma, A, B, C, D ou E. Sobre Big Data, podemos afirmar que letra A é uma das alternativas, letra B é uma outra, e você vai respondendo certo e errado. Letra A, B, C e D, tudo errado, falso, e a única correta, certa, é letra E. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, não chute numa prova da CESP. Ou você sabe, ou você não faz, deixa em branco. Sim, deixa em branco, professor, deixa em branco. Você tem que fazer 78 acertos normalmente para estar dentro. O último concurso foi 76, o número de acertos para poder entrar. 73 para corrigirem a redação. Então, se eu fiz 78, eu estou dentro. Esse concurso não deve ser diferente. No concurso, vá fazendo o que você sabe. Vai marcando as alternativas que você tem certeza. Depois você conta. Deu 78? Pode parar por ali, não precisa chutar nada. Fez só o certo. Não errou nada, não chutou nada. Agora, se você chegar lá e tiver, a CESP costuma restringir a resposta, colocar uma negação, só, somente, apenas, unicamente, não, nunca, totalmente. Essas alternativas em todas as matérias normalmente estão erradas. Então, se tiver que chutar, procura numa dessas para não chutar qualquer coisa. Vamos lá para mais um V do Big Data. B de veracidade, que foi introduzida pela IBM. A veracidade representa a falta de confiabilidade inerente em algumas fontes de dados. A necessidade de lidar com dados imprecisos e incertos é outra faceta do Big Data, geralmente resolvida usando ferramentas e análises envolvidas para gerenciamento e mineração de dados incertos. Ó, mineração de dados é outro tema que está no seu edital. A análise dele é através da mineração, tá? Pode ser minerado para fazer uma análise através de alguns sistemas. Então, a veracidade tem a ver com o quê? Confiabilidade da fonte. Hoje a gente fala muito de fake news. O fake news tem veracidade? Não tem. Então, muitas informações são geradas sem que a gente tenha uma fonte correta. Então, vamos lá? Mais um exercício, mais uma questão sobre isso aí. Com relação a Big Data, julgue o item subsequente. Além de estar relacionado à grande quantidade de informações a serem analisados, o Big Data considera o volume, a velocidade e a variedade de dados estruturados, dos quais se conhece a estrutura de armazenamento, bem como dos não estruturados, como imagens, vídeos, áudios e documentos. É o conceito que eu dei de Big Data, grande quantidade de informação a serem analisados, vai considerar o volume, velocidade e variedade, que conhece a estrutura de ser armazenados, bem como dos não estruturados, como imagens, vídeos e documentos. Está corretíssima a afirmação, uma questão da CESP para você sobre Big Data. Vamos para outra? Vamos para outra questão? Vamos analisar? Big Data é macete, V, tudo V. Vamos ver. Tem um E, tem um A, pulei. Tem um O, tem um S, pulei. Tem um D, um O, pulei. Tudo V. Olha, volume, variedade, velocidade, veracidade, tudo agregando mais valor. Chutei, ó. Porque eu sei que tudo começa com V. E o resto está tudo errado. Professor, vou chutar na minha prova? Não vou chutar, não. Vou chutar, não. Isso aqui é conhecimento. Lembra? Informação que eu falei, tudo começa com V. Agora você gerou um conhecimento. Se tiver que chutar, chuta tudo com V. Volume mais variedade, mais velocidade, mais veracidade, tudo agregando mais valor. Tá? Corretíssima. Isso é Big Data. Vamos para outro assunto? Vamos pular de assunto? Pessoal, tá com dúvida aí?
Manda questão aí, ainda não vi, não recebi ninguém comentando. Pelo menos dá um joinha, dá um ok, tá gostando, não tá? Para que eu possa dar um alô para vocês, falar um boa noite. Tudo bem que o cara que está ali no computador não quer me dizer o nome de vocês, mas se ele me colocar o nome de alguém ali, eu vou dar boa noite. Vou agradecer vocês de estar ouvindo aqui o professor chato pra caramba, mas é o professor que vai fazer você gabaritar nesse assunto. Vem aqui, vamos conhecer uma nova informação, mineração de dados, data mining. Mineração ou data mining é a mesma coisa, um em inglês, o outro é em português, ou data mining, você que sabe. É o nome dado à exploração e análise de modo automático ou semiautomático de grandes bases de dados, com o objetivo de descobrir padrões e regras significativas para a tomada de decisão, muito utilizado pelas organizações, pelas empresas. Eu vou explorar e analisar, de modo, pode ser automático ou semiautomático, grandes bases de dados, Big Data, com o objetivo de descobrir padrões, padrões e regras, para que eu possa tomar uma decisão. CEO utilizam muito isso de uma empresa. Vamos para uma questão, vamos para um exercício. Julgue o item seguir, que se segue a respeito de arquitetura e tecnologia da informação de sistema. A descoberta de novas regras e padrões em conjunto de dados fornecidos ou em aquisição de conhecimento indutivo é um dos objetivos de data mining. Tá certo ou errado? Responde aí. Respondeu? Certo. Tá certo? Acertou. Porque acertou, estamos aprendendo aqui, estamos ganhando conhecimento através de quê? Descobrindo novas regras, novos padrões em conjuntos de dados. Mandei um monte de dados para vocês, vocês estão transformando, estão processando, transformando em informação, armazenando isso para a sua prova, para gerar um grande conhecimento e acertar na hora da prova. Então, a aquisição de conhecimento indutivo, estou induzindo vocês a responder. É um dos objetivos de data mining, mineração de dados. Vocês estão minerando, estão escavando aqui os dados que eu estou passando para poder responder certo comigo. Vamos continuar mais um assunto de metadados de arquivo. O que é metadados de arquivo? Pessoal, já chegando bem no finalzinho da nossa aula, tá? Então, já fechando lá nossos conteúdos, o que a gente tinha que falar. Vou esperar para vocês feedback, vou chegar aqui, se acabar, vou parar aqui, vou falar de um outro assunto que não estava previsto. Ainda tenho 15 minutos para poder falar com vocês e é o único tópico que eu tenho. Metadados de arquivo. Metadados é definido simplesmente como dados sobre dados. Aqui. Metadados. Dados sobre dados. Ou informação sobre informação. Um arquivo, um documento, lá pode ser um documento de texto, pode ser um vídeo, uma imagem, um áudio, qualquer documento é um dado. E esse dado vai ter metadados. O que é metadados? São os dados sobre esse dado. Como assim? Me explica isso. Por exemplo, a foto. Posição, dependendo da câmera que você tirou, se tiver um GPS, ele vai dar a resolução, a abertura do focal, quantos lumens tinha lá na abertura, a posição geográfica que foi tirada, o tamanho dessa imagem, se ela foi acessada, quando ela foi acessada, quando ela foi alterada, vai estar lá o registro do número de série da câmera que tirou essa foto. É a mesma coisa acontece com o vídeo. O tempo de gravação, se houve pausa, se foi contínuo, se esse vídeo, qual foi a resolução, se foi Standard, SD, se foi HD, High Definition, se foi Full HD, alta definição, se foi 4K, qual foi a câmera, número de série, data, horário, se tiver GPS, posição geográfica, isso são dados sobre dados sobre a imagem. Um documento de texto criado no Word, tem metadados? Tem metadados. Lá no Word 2016, por exemplo, se você vê menu arquivo, clicou lá no menu arquivo e informações, no canto direito lá vai ter todos os metadados do seu arquivo. Você pode colocar um título, pode botar um comentário, você pode fazer uma classificação, tem lá o autor, tem lá os outros autores, pode ter mais de um autor, tem quando foi feita a última impressão, quando foi feita a última modificação.
quando ele foi salvo, quando ele foi criado. Isso tudo são dados sobre dados, isso são metadados. As pesquisas e aplicações evoluíram, metadados foi redefinido a informação estruturada que descreve, explica, localiza ou recupera mais fácil para usar ou gerenciar recursos da informação. Então, metadados você pode falar que é informação estruturada que descreve, falar o que é aquilo, explica melhor o que é aquilo, localiza, aonde foi criado, onde foi gerado, onde foi transformado, ou recupera mais fácil. Os metadados também foram feitos para no futuro saber como abrir aquele arquivo. Será que ainda vai existir MP3 no futuro? E se eu tiver um áudio MP3 no futuro, como eu vou abrir ele? Qual programa? Qual software? Então, recuperar mais fácil. Para usar ou gerenciar um recurso de informação. Para você poder usar ou gerenciar como armazenar esses arquivos. Vamos lá para uma questão, um exercício sobre metadados são. Professor, você já deu a resposta logo de cara, são dados sobre dados. Metadados, dados sobre dados ou informação sobre informação. Informação estruturada que vai fazer com que eu abra, que eu gerencie, que eu armazene meu arquivo. Metadados são dados sobre dados. Pessoal, vou de novo, chat ou bate-papo, vem comigo. Preciso que vocês perguntem, eu estou praticamente finalizando o conteúdo que eu vim trazer para vocês, um conteúdo novo, que estava no seu edital, pronto para cair em concurso. Se não tem, pergunta, eu tenho que daqui a pouco finalizar minha matéria, vou ficar aqui meio que batendo um papo, falando com vocês sobre outros assuntos que podem cair na prova, tá? Então, se você tiver pergunta de todo o conteúdo que a gente falou, a hora é agora para me poder responder. Se você não tem, chamo para você ver mais um conteúdozinho que eu vou passar aqui sobre redes. E o que eu vou escrever sobre redes? Logo no início lá do seu edital, tinha aquele redes, o que é intranet, extranet, internet. Vamos lá, vamos dar o conceito disso. Internet, rede pública mundial de computadores. Qualquer um acessa. O que é uma intranet? Intranet é uma rede privada de acesso a funcionários, de pessoas internas, que é restrito esse acesso a algumas pessoas. E aí, o que é extranet? Extranet é uma rede privada também, mas com acesso externo controlado, através de login, através de senha, através de criptografia, por exemplo. E esse acesso externo é para fornecedores, para clientes, para colaboradores externos, não internamente. E uma pergunta que pode cair em prova, uma intranet. Eu posso acessar uma intranet pela internet? Posso. E como eu faço isso? Através de uma VPN, rede privada virtual. Uma rede privada virtual vai criar um túnel criptográfico, vai criar um caminho seguro, que pela internet eu posso acessar a rede interna privada de uma empresa, uma intranet. Essa VPN não basta ter um programa, um aplicativo, um utilitário para acessar. Também tem que configurar minha rede privada, minha rede interna, para que tenha acesso externo através de uma VPN. Outro conceito que está lá na sua prova, sobre redes. Conceito ainda do lado básico. O que é LAN? O que é MAN? O que é WAN? E eu chamo a atenção que ele não colocou, mas eu vou falar o que é uma PAN também. PAN vem da palavra personal, Area Network, ou rede de área pessoal, rede de área personal. É aquela rede criada bem próximo de você, normalmente 3 metros, no máximo 10 metros, dentro de uma sala. Não passa de uma sala, dentro de um carro, no seu carro. No meu carro eu vou criar uma rede, sim. Seu smartphone está ligado ao som do seu carro, que está ligado a um tablet que está fornecendo rede sem fio, criando um Wi-Fi, por exemplo, fornecendo através de um acesso remoto, um ponto de acesso à internet.
numa rede local bem próxima. Normalmente utiliza-se o Bluetooth, o infravermelho, um cabo crossover. Posso usar cabeado? Também pode. Cabo crossover. São poucos equipamentos interconectados e próximos. Já uma LAN, Local Area Network, ou rede de área local, você tem na sua casa. Se você tem um roteador na sua casa, criando uma rede interna da sua casa, onde você liga a sua impressora, você liga a sua televisão, seu smartphone, seu tablet, através de um ponto de acesso que tem dentro do seu roteador, ou um ponto de acesso que tem dentro do seu modem barra roteador. Seu modem também é roteador? É também. Modem serve para conectar uma rede local a uma rede de longa distância. O modem vai ligar uma LAN numa WAN e vice-versa. Então, permite que uma rede local acesse uma rede de longa distância, uma Wide Area Network, por exemplo. Ou uma LAN acessar uma rede metropolitana, uma MAN. A LAN, a maioria delas são privadas, são redes privativas, são redes internas, muitas das vezes, de uma empresa. Mas uma LAN pode estar conectada numa WAN. E um exemplo de rede WAN, de Wide Area Network, ou rede de grande extensão, de larga extensão, é a internet. Eu posso ter a internet conectada na minha rede local. Sim, posso. De maneira segura, lá, meu roteador, meu modem pode ter também um firewall. Firewall, parede ou muro de fogo. Ele vai fechar portas do seu computador, da sua rede, filtrando, bloqueando acessos indevidos. Firewall vai estar lá no meio, lá no seu modem pode ter, no seu Windows 10 tem. Ele já vem já com Windows 10, agora se chama Windows Defender Firewall. E a rede metropolitana, uma rede MAN, às vezes uma empresa está lá dentro de uma cidade e tem várias filiais e elas estão todas interligadas através de fibra óticas, no máximo alcance seja de 100 km. Ali, ó. Pô, 100 km é coisa pra caramba, é? Máximo, tá? Pode ser que seja no mesmo bairro, numa pequena cidade. Então, uma metropolitana, por exemplo, eu gosto de falar na sala de aula, cada DDD é uma rede metropolitana. DDD 21, DDD 51, DDD 71. Então, cada rede metropolitana é um DDD. E na WAN, é esse conjunto, a interligação de várias redes metropolitanas, por exemplo. Quando eu falo de um DDD com outro, eu estou fazendo uma WAN. Quando eu falo de DDI, descarga direta internacional, estou ligando para outro país, eu estou utilizando uma WAN. É outro exemplo de WAN, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Rede local, normalmente aquela privada, dentro de uma empresa, pequena empresa, dentro de casa. Raio de 100 metros, metropolitana 100 km. Rede WAN pode ocupar um estado, um país, um continente, o mundo inteiro. Por que não? Pessoal, já que não teve interação de vocês, nosso tempo também está se esgotando. Vou deixar uma frase que eu venho trazendo nas nossas aulas ao vivo. Espero que você utilize ela para a sua vida, para esse concurso e para os próximos. Lógico, você vai passar nesse concurso. Você é meu aluno, vai passar, vai gabaritar. Pelo menos essa parte aqui vai. Podemos nos encontrar ainda no presencial ou no online, é só me procurar. Manda lá e-mail para mim, eu tenho aí dentro do grupo aí que a gente tem no Facebook. Manda mensagem e a gente responde para vocês. Eu deixo algumas mensagens aqui, ó. As raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Quem disse foi Aristóteles. Então, é difícil estudar, difícil ter ali concentração, sentar numa mesa, passar 4, 5 horas estudando, mas seus frutos são doces. Ganhar 12 mil por mês, não ter atraso no pagamento, trabalhar 24 por 72, olha que maravilha. Se você quer ser bom, quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo, disse Ayrton Senna. Então agora estamos chegando à nossa reta final, o concurso já está aí, próximo a acontecer, a prova já daqui a menos de 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e meio até a prova. Então, vamos largar tudo, vamos focar. Esquece balada, esquece sair, vamos focar o estudo. Você está aqui 1 hora comigo, não é à toa. Vamos passar nesse concurso. E a que eu mais gosto é cada sonho que você deixa para trás,
é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Quem falou foi Steve Jobs. Se você está deixando agora seu sonho, seguir uma carreira policial federal, é o futuro lá de estar vestindo a farda preta, calça caque lá às vezes, ou toda preta, de estar lá algemando lá esses criminosos aí, corruptos da nossa população, que está ficando para trás. Pessoal, peço muito obrigado por vocês, por a gente estar aqui esse tempo, essa noite, ter dedicado essa terça-feira aí para a gente fazer um estudo, uma revisão, e para alguns não foi nenhuma revisão, foi só novidade para concurso, e nos encontramos numa próxima aula ao vivo, numa próxima gravação. Lembrando que a gente vai ter um aulão de véspera, então lá um dia antes da prova vamos ter um aulão aqui presencial. Eu espero encontrar vocês tanto no presencial quanto no online. Tirem dúvidas, mande mensagem para mim aí, manda um agradecimento, dá um joinha no nosso vídeo, marca aí, dá um like e nos encontramos na próxima. Até lá, pessoal.